Na Era do Espírito. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 AM, Florianópolis, Santa Catarina. Programa patrocinado pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, que vai ao ar às 8h40 todos os sábados pela manhã. Hoje temos a satisfação de receber mais uma vez a nossa irmã Sônia Campos, que é a trabalhadora aqui da casa do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, que nos brindará com o tema Sal da Terra, Luz do Mundo. Está lá em Mateus capítulo 5, dos versículos 13 a 15. Com a palavra, a nossa irmã. Boa tarde, Chambarelli, boa tarde, ouvintes. Quando Jesus lá no monte falava para uma multidão, proferindo o sermão das bem-aventuranças, ao final ele estava ali com seus discípulos, seus apóstolos, e uma multidão ouvia. Quando ele terminou de falar as bem-aventuranças, ele disse: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais servirá, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, que dá a luz a todos que estão na casa. Quando a gente fala das parábolas e dos ensinos de Jesus, nós precisamos ter duas traduções. Uma primeira, porque a linguagem que se usava naquela época difere muito da que se usa atualmente. E a segunda, essa primeira é fácil. A gente vai no dicionário, vai nas enciclopédias e percebe o significado. A segunda é extrair daquele conteúdo simbólico para a realidade da nossa vida cotidiana hoje, né? Então, o resumo, ele disse: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Primeira coisa, para que serve o sal hoje? O mesmo que servia naquela época. Em primeiro lugar, para temperar, para dar sabor. Então, nós devemos dar sentido, dar sabor à nossa vida, dar um significado mais profundo. Hoje a gente tem uma verdadeira geração jovem aí com uma fragilidade de sentido enorme, né? O número de suicídios é muito grande. As pessoas não encontram, além do prazer imediato e do estético, do visual, daquele apelo tecnológico, um sentido mais profundo da sua vida. Então, nesse aspecto, nós precisamos ser sal. Nós precisamos dar sabor. E eu falei que Jesus falava aos discípulos, né? A todos que estavam lá. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Paulo de Tarso, diz o seguinte: a quem se dirigia? Aos discípulos. Ele diz o seguinte: meus amigos, agradecei a Deus. São discípulos todos aqueles que praticam a caridade, sem embargo de seita que pertençam. Quer dizer, não há distinção de religião nesse aspecto, né? A nossa religiosidade mais profunda, a nossa cristandade, nos encaminha para esses valores. Então, essa mensagem é para todos nós, que acreditamos em Deus e numa alma imortal. Não vou adiante nos princípios, porque senão a gente vai se chocar com os princípios de outras religiões. Mas até aí, estamos todos juntos e abraçados, somos cristãos. Então, o sal serve, primeiro, para saborizar. Então, nós precisamos encontrar alegria no nosso viver. A gente não pode se entregar ao tédio. O tédio é o princípio da tristeza, está ali pertinho da depressão, e isso inicia um ciclo do qual dificilmente a pessoa sairá sem ajuda. Então é preciso estar vigilante com seus pensamentos, com as suas companhias, com as suas atitudes. Para que mais serve o sal? Quando eu me criei no interior, o sal era usado para conservar a carne. Numa época em que não havia geladeira, colocava no sal, né? Então, nesse sentido, por que nós devemos ser o sal? Nós devemos evitar que a carne apodreça, evitar a corrupção dos nossos valores, que a gente perca uma encarnação no meio de leviandades, de coisas superficiais. Parece que hoje a crise é de profundidade. Todo mundo quer se conhecer na superficialidade, não quer adentrar, né, na profundidade dos sentimentos, na seriedade com que leva a própria encarnação, que é uma oportunidade única. Nesse sentido também, para conservar, nós precisamos conservar a ética nas nossas relações.
E às vezes no meio adverso, em que a gente percebe que não é tão correto, tão honesto como nós gostaríamos, sejamos nós os honestos e os corretos. E é nesse sentido que nós somos o sal que conserva então a vida da sociedade. Outra coisa, para equilibrar, né, nós temos o nosso sistema físico, quem estudou lá até no ginásio, aparece uma coisa chamada bomba de sódio e potássio. Se nós não ingerirmos sal, ou sal mineral, sal dos alimentos, nosso coração para por falta de partida elétrica. Então, o equilíbrio de sódio e potássio, o equilíbrio desse sal na nossa vida, vai temperar a existência. Então, uma boa meditação, uma boa leitura, equilibrar aqueles momentos em que tudo está agitado, a gente respirar fundo e lembrar, eu sou um filho de Deus, essa encarnação é uma preciosidade, eu tenho que tratá-la com muito cuidado, né? Isso é um presente que me foi dado. Cada dia abrir os olhos, fazer uma pequena prece, meu Deus, obrigada, mais um dia encarnado, mais um dia para aprender e evoluir. Outra particularidade do sal. Na antiguidade, todo o comércio era feito na base de trocas, né? Não havia moeda, se havia era muito raro. Então o sal, uma medida, um peso em sal, era considerado o valor. Então nós somos o sal da terra. Jesus falou que o que há de mais precioso na terra são os homens de bem, o coração dos homens de bem. E aí termina a parte do sal. Sobre a luz, essa é mais fácil, traduzir para o cotidiano. Luz significa conhecimento. Quando alguém me conta uma história e eu estou meio confusa, eu digo, não, isso está meio obscuro para mim. Eu vou lá me esclarecer sobre esse assunto. Então, luz representa conhecimento, desde aquela época até hoje. Então, é conhecer primeiro a si mesmo, buscar conhecimento cotidianamente. Né? Não é porque a gente se formou lá na escola que parou de estudar. Não é porque eu tenho uma religião que eu vou deixar de estudar os princípios dela, que eu vou deixar de estudar o Evangelho. E que eu vou, como ele dizia, ninguém acende a lâmpada para pôr embaixo do alqueire, que era um pote, né? Acende uma vela e põe no alto, no velador, quer dizer, um castiçal, traduzindo para a linguagem de hoje, para que essa luz possa também iluminar o caminho dos outros, como se fosse um farol. Há várias passagens no Evangelho em que os Espíritos nos instruem no sentido de que duas asas vão nos levar ao caminho da divindade. Uma é o conhecimento e outra é a da moralidade. Inclusive, no capítulo 6, item 10 do Evangelho, o Espírito de Verdade diz o seguinte: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Quer dizer, sem conhecimento, que é fácil adquirir, e sem moralidade, a gente não evolui, a gente não vai adiante, né? Eu acho muito importante tudo isso que a irmã citou e agradeço bastante as suas palavras. Até me lembro também que o sal serviu para abrir os primeiros caminhos na humanidade, porque os animais seguiam as rotas do sal. Onde existia sal, eles iam atrás também para a sobrevivência da sua vida. Então tinha até, às vezes, valor, às vezes, igual do ouro. Exatamente. O salário que nós temos, a palavra salário que nós temos hoje, deriva de sal. Eu vou no banco ver o meu saldo, ver a quantidade de sal que eu tenho lá depositado para fazer frente às minhas despesas, né? Então, até 1300, 1400 não se usava dinheiro para pagamento. Muitos recebiam pagamento em sal, porque a moeda era rara, né? Que nós saibamos, então, guardar esse tesouro dentro de nós e que saibamos ser também colaboradores com o nosso Pai Celestial na difusão dessa preciosidade que é o Evangelho do Cristo. Muito obrigado, irmã. Muito obrigada também. Boa tarde. Agradecemos também aos ouvintes, um bom final de semana e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.